Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme receber vocês aqui no terceiro evento realizado pela ABA neste ano, o Branding at ABA e Record TV. Eu inicio esse evento agradecendo a Record TV, nossa parceira estratégica, por ser a co-curadora deste evento e por nos oferecer hoje a sua casa para a realização do mesmo. Muito obrigada a Larico Naves, Renê Ferrari Arredondo e Fernanda Pacheco. Convidamos vocês a assistirem o filme institucional da Record TV. Vocês estão prontas? Hoje reunimos aqui líderes do mercado para discutirmos sobre os principais desafios e oportunidades da produção descentralizada de conteúdo e como o marketing está sendo influenciado com a construção da marca nas mãos do usuário. Com o aumento brusco da produção de conteúdo, disputando a atenção desse usuário, e o crescimento do TikTok e das plataformas de streaming são bons exemplos da mudança desse cenário se as marcas não têm o poder de controlar o que falam sobre elas. Como garantir uma boa repercussão, uma boa reputação? É preciso furar a bolha para entregar para a sua audiência o conteúdo que ela precisa, da forma que ela consegue absorver e de maneira agradável e eficiente. Temos que usar a criatividade para inspirar. Ao mesmo tempo, é preciso entender o que funciona para cada marca e construir narrativas que sejam genuínas. No nosso primeiro painel, como construir narrativas com consistência em diferentes mídias e plataformas, nós vamos falar sobre a importância de sustentar o posicionamento da marca em suas comunicações. Em seguida, o segundo painel, Branded Content, como ferramenta de conexão entre marcas e pessoas, vai abordar sobre o poder do conteúdo relevante, de histórias que trazem valor aliado aos produtos e serviços das marcas, para criar vínculo emocional e conquistar conexão genuína e duradoura com os nossos consumidores. E, por fim, no nosso terceiro painel, nós vamos falar de criatividade com efetividade. Como campanhas inovadoras e criativas geram bons resultados para as marcas, não somente em vendas, mas também em engajamento e em promoção da marca. Se as narrativas estão cada vez mais nas mãos dos consumidores, garantir promotores de marca é um poderoso caminho para performar melhor. Nós queremos agradecer mais uma vez à Record TV pela parceria de name rights desse importantíssimo evento e também ao nosso cotista bronze, UOL. Aproveitamos para dizer um muito obrigado para os nossos parceiros estratégicos de 2023. São eles: Banco do Brasil, Bradesco, Diageo, FSB Comunicação, Google, IDTBWA, Cantar Ibope Media, Meta, Pluto TV, Record TV, Samsung Ads, UOL, W Macan. E aos parceiros de mídia, Alfa FM, Amigos do Mercado, B-Drops, Exame, grandes nomes da propaganda, Grupo Metrópolis, Kiss FM, Meio e Mensagem, Nova Brasil, Plurale, Propmark, Record News, Top FM. E os parceiros apoiadores: Amelie, Chroma, CrossOn, GoAd Media, Social Data, The Group e Zimes. Fiquem à vontade para enviar as suas perguntas pelo chat. Agradecemos aos painelistas e moderadores que aceitaram o nosso convite para estarem aqui hoje, compartilhando seu conhecimento e experiências. Por favor, cumpram seus tempos de apresentação combinados com a gente. Com isso, nós conseguiremos cumprir o programa com a máxima eficiência. Pontualidade é um valor da ABA. Espero que vocês aproveitem muito as próximas 2 horas. Agora eu gostaria de convidar o André Killing, que é o presidente do Comitê de Branding e Conteúdo da ABA, e ele é Senior Brand Manager da Balduco, para suas palavras iniciais. André, com você. Bom dia, Sandra.
Obrigado. Bom dia, amigos, colegas. É uma honra estar aqui hoje nesse lugar de ideias e inspiração, em nome do Comitê de Branding e Conteúdo da ABA, para dar sequência a esse evento que promete enriquecer nossas perspectivas sobre os desafios e oportunidades da construção de marcas nessa era da produção descentralizada de conteúdo. Em um cenário em constante transformação, a missão do nosso comitê é clara: elevar o padrão do mercado, garantindo que cada investimento em comunicação e mídia se traduza em relevância genuína para o consumidor. Vivemos em uma época em que a atenção do público é disputada por uma infinidade de informações e a capacidade de uma marca se destacar e se conectar autenticamente é mais vital do que nunca. Ao longo do nosso evento, discutiremos tópicos cruciais que moldam o campo do branding e do conteúdo. Nossos painéis abordarão desde a construção de narrativas consistentes em diversas plataformas até o papel fundamental do branded content como uma ferramenta para estabelecer vínculos significativos com o público. Além disso, exploraremos como a criatividade pode ser direcionada de maneira estratégica para atingir resultados mensuráveis. Nossa intenção hoje é não apenas fornecer informações valiosas e insights práticos, mas também fomentar um diálogo rico e colaborativo entre os profissionais e especialistas presentes aqui hoje. Acreditamos que, ao compartilhar experiências e conhecimentos, podemos coletivamente elevar o padrão de excelência no campo do branding e conteúdo. Portanto, convido a todos vocês a mergulharem nessa jornada de descoberta e aprendizado. E eu estou confiante de que, ao final desse evento, sairemos enriquecidos com novas perspectivas, ideias inovadoras e estratégias práticas para enfrentar os desafios e as oportunidades que a produção descentralizada de conteúdo apresenta. Agradeço a audiência de cada um de vocês e desejo a todos uma manhã produtiva e inspiradora. Vamos juntos elevar o valor da comunicação e mídia no mercado. Sandra, por favor. Obrigada, André. Muito obrigada pelas suas palavras. Seguindo a nossa programação, o nosso primeiro painel será sobre como construir narrativas com consistência em diferentes mídias e plataformas. Eu queria convidar a Marcela de Masi Nogueira. Ela é diretora da ABA e diretora executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário. Convido Thaís Passarella, ela é membro do Conselho Fiscal da ABA e superintendente de Marketing, Marca, Comunicação e PR e head do Mídia Banco 24 Horas. E na moderação com vocês, o André Killing, que é o presidente do Comitê de Branding e Conteúdo da ABA e Senior Brand Manager da Baduco. André, é com você. Obrigado, Sandra. Bom dia, meninas. A gente está aqui hoje, então, para falar de narrativas consistentes num contexto multiplataforma. Eu não vou negar que esse é um tema e um desafio muito presente no meu dia a dia na Baduco. Uma marca tão tradicional que se construiu numa década de mídias massificadas e que hoje tem esse desafio de construir essa narrativa multimeios. Então, antes de mais nada, estou ansioso para aprender com vocês como que os seus desafios acontecem no dia a dia. Indo direto ao ponto, né, quero perguntar como que vocês definem a consistência de narrativa nesse cenário multiplataformas e multiformatos. Vou começar. Acho que é um grandíssimo desafio. Falo da experiência de grupo. Hoje a gente está com 13 marcas dentro do grupo. E é uma gestão omnicanal bem intensa também, né? Você pega o Boticário, por exemplo, que é uma marca que tem loja. A gente faz a gestão hoje para todas as marcas de 24 comunidades, entre TikTok, YouTube, Discord, muitas plataformas, além da venda direta, além de estar vendendo no marketplace, além do social commerce. Então, acho que consistência vem de saber muito bem quem você é e você não considerar que é sobre replicar mensagens e fazer tudo igual, mas conseguir replicar comportamento
em diferentes comos de execução para que você consiga também ser coerente. Então, você se comporta e você está em diferentes ambientes e diferentes formas, e ainda assim as pessoas olham para você e falam: esse comportamento todo, quando conecta os pontos, faz sentido. Acho que tem a ver com entender muito de propósito, das suas crenças, tem a ver muito de fazer escolhas sobre o que iconiza a tua marca, quais são as mensagens que de fato são chaves para serem levadas para os consumidores, mas também entender muito para quem você está falando, assim, com quem, a audiência, a aderência a canal. Então, acho que consistência cada vez mais é complexo, porque não é só sobre eu falar o que eu quero, mas é sobre eu saber como emitir mensagens em formatos diferentes, assim. Bom dia. Eu vou quebrar aqui um pouco o protocolo, né? Agradecer a André, a Natália pelo painel, a Aba pelo convite. Tem toda uma equipe também aqui vinha por trás, né, para trazer aqui, e principalmente a audiência, né, gente? Porque o que a gente vai falar, assim, o tempo é o que mais tem se destacado, né? Quando a gente tem o tempo de alguém, olha, realmente a gente é prioridade. Bom, acho que falando de consistência de narrativa, né, acho que como grupo TechBan, a gente tem também essa dificuldade, né, esse desafio, vou chamar de desafio que é mais bonito, né, André? Que são 19 marcas, e com marcas que falam com o consumidor, marcas que falam com B2B, mas especialmente setores muito diferentes. Então, a gente tem empresas que falam com telecom, outras que falam com bancos, outras que falam com o mercado publicitário. Então, como é que você mantém uma coerência até como grupo, né, de falar? E acho que uma das questões essenciais que a gente faz é saber exatamente qual é a essência de cada marca, né? Qual é o que a gente não abre mão e o que a gente abre mão, porque acho que fazer marca também é que renúncia você vai fazer, né? Então, a gente, no aquecimento, a gente falou muito sobre hype, né? E eu acho que isso é uma questão que a gente, como líder de comunicação, de marketing, enfim, a gente é muito influenciado e pressionado pelas tendências, né? Como se a gente não tivesse numa nova plataforma, é como se a gente não fosse um bom profissional. Então, para mim, coerência tem a ver com exatamente a gente ter noção e compartilhar isso com o time, compartilhar isso com a empresa do que são os nossos pilares, qual é o posicionamento de cada marca, qual é a ambição de cada marca e o que a gente não vai fazer, né? Então, acho que esse é um desafio importante também, né, de definição de narrativa e de coerência. Eu acho que esse ponto que vocês dois trouxeram da clareza da marca e dos seus territórios é um ponto que eu concordo bastante, né? Muitas vezes a gente é atraído pelo hype, atraído pelo formato e se distancia do ponto crucial que é o que a marca representa, né? E você citou, né, o desafio que é fazer isso de uma forma consistente. Na sua opinião, quais são os pontos-chave de uma estratégia multicanais que consiga manter essa consistência, além, obviamente, do que você já citou da clareza do papel da marca? Eu acho que, para falar talvez menos teórico, né, com um pouco mais de prática, a gente tem uma marca que deve ser talvez a mais conhecida, que é o próprio Banco 24 Horas, né? Então, é um produto, é um negócio, é uma marca de 40 anos, 42 anos, e que mundialmente é líder do setor mundial, né? E como é que a gente pensa nisso? Bom, até hoje é um sinônimo de categoria. Então, como é que você faz 40 anos, né? Acho que Balduco tem esse desafio, Boticário tem esse desafio. Como é que a gente vai ao longo do tempo, ao longo das gerações, ao longo das propostas e evoluindo essa marca? Então, acho que o essencial, como eu falei, é a evolução, é conhecer muito bem qual é o seu público, e esse público não necessariamente durante as jornadas ele vai ser o mesmo, ele vai mudando. E, consequentemente, a marca também tem que cumprir, talvez, essa expansão, né? Ou esse novo papel. Então, um exemplo muito prático aqui de Banco 24 Horas, quando nasceu o Banco 24 Horas, a gente era uma marca que falava essencialmente com a classe A, vamos dizer assim, né? Era uma rede absolutamente complementar à dos grandes bancos e, especialmente, nasceu para dar competitividade para os bancos médios. Bom, hoje você tem 150 instituições, fintechs é um super consumidor, a classe C é o high user. Então, como é que você faz isso? Tem que se adaptar. Então, acho que esse também é um desafio. A marca é viva, né? Então, as premissas também são mutáveis. O propósito, ele pode ser ajustado, e acho que o desafio contínuo é
o que a gente aprende com essa evolução toda e o que o DNA não muda. Então, acho que esse é o que eu tenho para compartilhar um pouquinho. Eu vou complementar o ponto da Tá, porque eu acho que é importante. O que não ajuda a construir, atrapalha. Porque quando a gente está falando de disputa de atenção, o consumidor está sendo bombardeado, a nossa audiência está sendo bombardeada por inúmeras mensagens. E aí, quando você escolhe uma coisa que fala, isso parece legal, vou colocar minha marca lá, mas é zero pertinente, confunde a audiência. Então, a gente, por exemplo, passou, falando de hype e de escolhas, né? A gente entrou em game com o Boticário. E a gente discutiu muito, assim, qual é a pertinência de entrar dentro de games com a marca Boticário. E a gente foi entender a comunidade e ver se tinha fit com a gente, sobre relações verdadeiras, sobre amor, sobre beleza. E descobriu que tinha, a gente podia ter um propósito pertinente lá dentro, a gente abraçou as mulheres que sofriam preconceito, porque uma marca que fala de amor luta contra a intolerância, acho que saber contra o que você também, o seu inimigo, é importante para ajudar em consistência e coerência. E a gente começou uma plataforma que hoje nos faz ser uma das marcas mais amadas dentro desse segmento, para uma comunidade que faz a nossa base de audiência crescer. Por outro lado, a gente viu a tendência de sexual wellness e falou, puxa, para Bot talvez não faça sentido, mas quem disse Berenice, que é uma marca que fala de liberdade, pode se apropriar. E QDB entrou e fez uma grande ação de Dia do Orgasmo, que tem a ver com beleza, que tem a ver com autocuidado. Então, acho que fazer as escolhas... Puxa, poderia caber para a Boticário, que é uma marca gigante, tem 45 marcas embaixo? Poderia. Ajuda ou atrapalha? Beneficia mais a outra? Então, vamos fazer as escolhas, né? É muito legal. Então, a gente parte de uma clareza da marca, do entendimento dos meios, do que fazer, do que não fazer e, obviamente, o consumidor no centro, entendendo a jornada fragmentada dele e como a narrativa se adapta nesses meios. Mas agora o consumidor ele não é apenas espectador, né? Ele passa também a ter um papel de co-criador com a marca. A gente vê aí todo o fenômeno de influência, creators e o usuário, né? Gerando conteúdo, impactando na comunicação da marca. Marcela, como que você lida com esse desafio de entregar a marca na mão do consumidor, do creator, e buscar, ao mesmo tempo, uma consistência de narrativa? É um desafio, porque a gente estava acostumado a falar e agora a gente conversa. E conversa recebendo o estímulo do creator, recebendo o estímulo do consumidor que está criando o que ele interpreta do nosso produto, da nossa marca. Então, acho que a gente abraçou isso como um poder. A gente entende que tem uma marca que está inserida na cultura, ela também tem fanbase, ela também tem gente falando o que quer sobre ela e a gente interage. Então, a gente assumiu o que a gente chamou o mar aberto e a gente monitora essas menções, conversa, troca, escuta, estimula. A gente quer cada vez mais aumentar o indicador de pessoas falando sobre a gente fora das nossas comunidades. E a gente assume os riscos que vêm junto com isso. Assim, a gente acabou de lançar, inclusive, a plataforma Botiverso, que é creators, criem sobre nós. E a gente vai elencar, vai eleger um grupo, vai ensinar vocês a falarem melhor sobre nós. Quem for eleito e entrar para esse grupo vai participar de um projeto e tudo mais, de formação de novos creators que vão apoiar e depois vão seguir junto com a marca. Então, acho que a gente tem que, cada vez mais, é menos sobre touchpoint, mais sobre a narrativa, sobre um bom briefing, sobre uma boa apresentação, manutenção de relacionamento que faz com que essas pessoas saibam falar melhor e representar a nossa marca, mas assumir que nem sempre elas vão falar o que a gente quer e está tudo bem. E a gente vai interagir com elas e vai formar relacionamento. Não é mais só sobre falar, né? É sobre conversar. Tá bom, vou falar. Já que é para falar, vou falar. Eu acho que tem um desafio dos creators, né? Que é uma plataforma que vem ganhando muita relevância, principalmente porque tem os creators profissionais e os não profissionais, tá certo? Né? E acho que hoje é isso. Hoje qualquer pessoa pode influenciar a sua marca de uma maneira que, às vezes, pela uma sacada que ela é uma pessoa que tem 10 seguidores, de repente ela tem, né, um poder na mão que é a própria plataforma. O que eu queria comentar é que a gente... Vou dar de novo, né? A gente passa por um desenvolvimento também, né? É difícil você já, de bate-pronto, começar. Então, agora a minha estratégia é creators, deixa eles fazerem o que quiserem, a gente vai surfar no que eles... Então, acho que também parte dessa premissa que
puxa, como é que a gente faz isso? E tem que ter uma clareza que o time precisa estar pronto para fazer isso, a marca precisa estar pronta para fazer isso e a infraestrutura precisa estar pronta para fazer isso. Então, a gente, acho que foi também desenvolvendo uma maturidade para tratar o social, para tratar o ecossistema digital numa evolução. E eu acho que, como anunciante ou como marca, não adianta a gente querer já começar com creators. Porque você tem que entender, assim, como que está a sua plataforma no digital, quais são os assets que você quer compartilhar. A gente começou errando muito, né? Quem nunca, eu brinco, né? Quem nunca publicou conteúdo do Face no Insta achando que estava abafando. Todo mundo fazia, pelo menos a gente fez ali, né? Não sei se só eu que fiz errado, mas a gente fez. Então, acho que é a mesma coisa com creators, né? A gente mandava lá quase um roteiro de TV para o cara e falava assim, grava aí, né? E a gente foi vendo que isso ia perdendo potência, né? Ia perdendo a audiência que ele tinha conquistado porque estava na cara que aquilo era um publi. Então, acho que essa evolução também é uma evolução importante e faz a marca também ter uma elasticidade. E acho que isso a gente, como profissional, né, que gosta muito do brand book, que gosta muito das regras, a gente precisa entender, puxa, essa elasticidade, que ponto é crítico e como é que eu vou evoluindo a conversa. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que tem um ponto também que a gente, como mercado, tem que evoluir na parte de estereótipos, né? Acho que quando a gente seleciona um pool de creators, a gente, se não tiver uma coerência e um conhecimento de quem está fazendo isso do time, infelizmente, é muito fácil ser influenciado por alguma estratégia superficial ou que está bombando, né? Então todo mundo quer, né? Antes você pegava creators, quem é o cara que tem mais seguidores, quem é o cara que mais, então acho que isso é um desafio, né? Estabelecer territórios, estabelecer até que ponto a gente vai conseguir. E só um parênteses, eu já vou parar. A gente teve que desenvolver um exemplo, a gente teve que desenvolver todo um estudo de temas sensíveis. Ou seja, como é que a gente ia abordar temas sensíveis? Porque é óbvio, quando você abre a casa, você está aberto para trazer qualquer... Então, a marca também se preparou, né? A nossa principal marca, que é o Banco 24 Horas, se preparou para discutir temas sensíveis, né? E até estabelecer o que vai ser proativo e o que vai ser reativo. Então, acho que esse é um aprendizado importante de multiplataforma. Muito legal. E vou pegar um gancho no que você falou, né? Que a gente adora brand book, as regras, isso faz parte do nosso dia a dia como gestores de marca, os do's and don'ts, o que eu converso, o que eu não converso. Na Balduco, a gente fala muito de um sistema de comunicação, né? Uma marca monolítica, é a mesma marca que fala no Natal, também fala no dia a dia para vender o pão, fala com o jovem, mas também fala com o consumidor mais maduro. Então, como ser consistente, né? E cada vez mais o nosso entendimento desse sistema de comunicação é que ele é um sistema coeso, porém ele é um sistema aberto, né? Ele é um sistema que ele precisa ter entendido e contemplado dentro dele um espaço que é de troca, que é do consumidor, é do creator, construir algo que a gente não sabe exatamente o que vai sair dali, mas a gente consegue direcionar, incorporar e, obviamente, trazer, aportar valor para a marca, para o creator. E aportando, numa outra fala sua, você comentou um pouco sobre a equipe, né? E os desafios da equipe de marketing, das equipes de gestores de marca. Você tem um ponto de vista que é privilegiado, tanto como mídia, como anunciante. Qual que você entende que é a melhor forma de colaborar, né? Dos times colaborarem para que a gente tenha essa narrativa consistente, seja com creators, seja na mídia, em diferentes tipos de mídia? Quais são as formas do time de marketing, gestores de marca, colaborar para que essa narrativa seja consistente? Olha, essa pergunta a gente está descobrindo ainda. Eu acho que ter esses dois chapéus, né, de anunciante e de veículo, faz com que a gente acelere algumas percepções e também estabeleça regras. Então, acho que a primeira coisa é muita conversa. E muita conversa envolve diálogo, ponto de vistas diferentes, cobranças. Então, eu vejo o meu time de produto, né, de negócios do Media Banco 24 Horas avidamente discutindo com o time de marketing, o time de comunicação. E, enfim, isso é todo dia. Mas tem ali houve um trabalho literalmente de construção de time para que isso acontecesse, né? Porque os dois pontos são super genuínos. Então, como é que você cria um ambiente de conversas entre os times?
E isso acho que vai extrapolando, porque hoje o ponto sensível que eu vejo, além do diálogo, é que você precisa ter, como você disse, um ecossistema, mas você precisa ter processos, você precisa ter regras, você precisa ter combinados oficiais, precisa ter uma série de conversas dentro da organização com várias outras áreas que fazem parte desse sistema de comunicação. E eu acho que um dos pontos cruciais que a gente está enfrentando, o mercado de comunicação de marketing não é um mercado que trabalha sozinho dentro da empresa, né? A gente tem muitos fornecedores fora. Então, óbvio, né? O nosso ecossistema a gente tem 11 agências, né? Então, imagine só, como é que você faz uma coerência de narrativa com 11 agências, 11 fornecedores distintos, especializados em comunicação. Então, o que a gente tem feito muito são, em alguns momentos, briefings coletivos, vamos dizer assim, mas tentado puxar um pouquinho também o desenvolvimento e a visão de negócio dentro das agências. E aí, falando um pouquinho, né, como um novo entrante de veículo, o que eu vejo é que ainda tem uma dificuldade aí do ecossistema todo de marketing, de comunicação, de testar os novos modelos. Eu acho que assim, modelos que estão no hype é maravilhoso. Eu aposto, não vou falar o nome aqui para não ficar, mas assim, é óbvio que as novas plataformas digitais de social, toda a marca quer entrar. Mas quando a gente olha e out of home, né? O que é out of home para essas marcas? É só fazer buzz? Então, acho que a gente também tem que ter um certo cuidado de cada canal tem uma potência para entregar. A TV tem uma potência para entregar, o rádio tem uma potência para entregar, a mídia impressa tem. E eu acho que, às vezes, a gente acaba ou desmerecendo ou usando pouco. Então, acho que o que tem a ver também com a consistência de narrativa é como é que você cria um modelo que consegue diversificar e inovar, inclusive, seu plano de mídia. Porque isso é um desafio. Às vezes a gente fala só de propósito e de creators e de digital, mas tem um monte de dinheiros aí na mesa em outros canais que eu acho que estão sendo, por muito tempo, usados da mesma forma e tem uma potência para fazer diferente. Vou pegar e emendar aqui, porque acho que quando a gente fala sobre o guide, a gente está falando de colocar o mínimo de regras possíveis para as pessoas conseguirem criar em cima, não para limitar a criatividade, porque sem a criatividade a gente está falando muito sobre consistência e coerência, mas sem criatividade a gente não vai aparecer nesse meio de muita coisa acontecendo. E para a gente ser criativo, a gente tem que associar o que o consumidor está falando, fazer um social listening bom, se apropriar de insights que estão lá para conseguir construir, sobre o creator, mas também, por exemplo, a gente fez uma coleção de Malbec, que é uma das marcas mais consistentes que a gente tem hoje dentro do Boticário, é gigante, com estilistas. E eles olharam para o frasco, para a marca, e eles trouxeram uma perspectiva que a gente, publicitário e criador de conteúdo, nunca tinha olhado. A gente falou, caraca, eles olharam um ícone da embalagem que a gente não dava muita bola e colocaram isso estampado e ficou muito legal. Então, a gente fala, puxa, vamos trazer um arquiteto, porque ele pensa com uma outra lógica, vamos trazer um estilista, vamos fazer perguntas que a gente nunca fez e conseguir criar em cima desse guide, trazer respostas novas para inovar. Então, acho que o guide ele ajuda como ponto de partida, mas não como limitador de criatividade e autonomia. E acho que esse ponto também de como que a gente usa e distribui a marca em diferentes meios, ele passa por conseguir usar essa criatividade adaptada à pertinência do meio, mas também para os diferentes consumidores que a gente quer atingir. Então, um exemplo até que a gente discutiu, né, em próprio Malbec, a gente lançou um produto que é o Malbec X, que ele fala que ele estimula a libido, ele dá vontade das mulheres se atirarem nos homens. E aí, ele tinha muito essa narrativa. E aí, a gente falou, puxa, a gente pode falar de várias formas. E a gente segmentou em 8 clusters diferentes e falou com os homens mais tímidos de um jeito, e a gente chamava no Close Friends, ia para plataformas mais segmentadas, e tinha os feticheiros que a gente falava de um outro jeito, muito mais explícito. Não deixava de ser a mesma narrativa, não deixava de ser Malbec, mas a gente distribuiu os canais e a forma de falar em diferentes formatos, porque era pertinente para a audiência. Então, acho que precisa colocar a camada da marca, a camada da pessoa com quem a gente quer falar e a do meio, senão a gente acaba perdendo alguma oportunidade no caminho. E, Marcela, você tem um outro desafio, né? Porque você tem a camada da marca e você tem várias camadas de várias marcas para gerir e entender diferentes narrativas, muitas vezes nos mesmos espaços, nos mesmos formatos, eventualmente concorrendo até pelo mesmo público. Como promover a colaboração e garantir todas essas narrativas consistentes entre os diferentes times? Como que acontece isso hoje dentro do grupo?
A gente está aprendendo, assim, acho que todo mundo está aprendendo. Essa visão ecossistema, multimarcas, ela é desafiadora. A gente precisa letrar o time. É sobre conseguir fazer eles entenderem o que é, mas vivenciarem também a marca. Então, a gente precisa que as pessoas... A gente fala assim, tem que gastar sola de sapato, vai na loja, vai observar o produto, pega o catálogo, conversa com a revendedora, vivencia histórias de pessoas transformadas pela marca. A gente precisa viver para entender, respirar mais isso, assim, até porque a gente trabalha no remoto hoje, então isso também é um desafio de viver cultura de marca quando você está mais distante. Mas é letrar sobre o que é cada marca, dar exemplo nas decisões que a gente toma difíceis do não fazer e cada vez mais intencionalmente unir. Então, vou dar um exemplo. A gente entrou com Vult no Big Brother e era sobre maquiagem. A gente tem 7 marcas de maquiagem. O que as outras fizeram? Se a gente está criando uma onda para falar de make naquele dia, todas entraram. E naquele momento era pertinente e intencional. A QDB falava prima, chamava a Vult de prima e entrava, você está arrasando nesse batom. Olha, quem não achou lá, encontra aqui. Esgotou. E aí, quando esgotou em uma, outra aproveitou e falou assim, mas eu tenho uma parecida aqui também, eu sou a Intense aqui do Boticário. Então, acho que tem essa visão do ecossistema, ela tem que servir para a gente separar o que deveria ser separado, mas também, tendo muita clareza de que é cada uma, unir quando é pertinente, porque aí a gente se potencializa. Então, acho que é muito de conseguir descer para o time essa vivência, essa experiência, esse olho, e é treino. É treino, acertar e errar, e não deixar de discutir o aprendizado para fazer melhor na próxima. Esse é um belo exemplo, realmente, das marcas trabalhando juntas. É uma das vantagens de ter várias marcas, né? Ao contrário da minha realidade, que eu tenho uma só, né? Eu adoraria poder fazer esse movimento. Mas, Thaís, para você, a Marçal trouxe alguns exemplos, cases de marcas que conseguiram, né, construir uma narrativa consistente. Que outra referência você traz para a gente de um case, de um exemplo que te marcou? Eu vou falar agora não de Grupo Tecban, pode ser? Claro. Eu acho que também para a audiência não ficar cansada, né? Eu acho que a gente tem grandes ícones que a gente sempre discute em todos os lugares, né? Mas tem um que, não sei se é porque eu tenho um filho de 6 anos agora, mas eu fico pensando assim, Lego é uma marca que é incrível. Assim, eu não sei quantas décadas tem Lego, mas é inacreditável a capacidade que eles têm de criar negócios, criar plataformas e criar formas para levar entretenimento, construção e desenvolvimento. Assim, para mim, Lego é um case que eu gosto muito. Tem os mais emblemáticos, como o Tesla, né, que é mais provocativo. Acho que a Apple, que é óbvio. Boticário, Balduco, essas marcas são incríveis. Mas acho que eu traria da Lego. Eu acho que a Lego é uma marca que vai atravessando gerações. É uma marca que mantém a sua consistência impecável de narrativa e de negócio. E eu não sei em que país e que geração não vivencia ou tem pelo menos uma afinidade positiva com Lego, mesmo sem ser heavy user. Então, acho que se as marcas conseguirem, independente do porte, conseguir essa perpetuidade, esse refinamento ao longo do tempo, né? Porque hoje eu acho que esse, para mim, é um dos cases que eu levo com muito carinho, o case da Lego. Lego realmente é um case muito incrível, assim, é uma inspiração de como uma marca extremamente relevante, culturalmente tradicional, consegue evoluir ao longo do tempo. A gente tem uma pergunta dos nossos espectadores, e aí eu vou jogar a pergunta aqui, quem quiser, você primeiro responde. Como que vocês estimulam essas conversas no social? Quem se habilita? Posso puxar que a gente pensa, assim, engajamento, conversa é métrica. Então, se ela não é uma métrica, você provavelmente vai fazer posts expositivos, mas não vai ter um CTA chamando a interação. Interação é o que vai fazer teu engajamento. Então, o teu conteúdo tem que estar pensado para isso. Coisas que ajudam o social listening, você saber sobre o que a sua comunidade está interessada, o que ela quer ouvir de você, o que ela quer receber, e você estimular essa conversa. Um exemplo para Boticário, fragrâncias descontinuadas. As pessoas falam muito sobre isso, elas pedem, elas querem que Macherry volte, elas questionam por que a gente deixou de produzir. A gente sabe que na hora que eu quero impulsionar a minha comunidade, a minha fanbase, se eu falar, vocês não sabem o que vai voltar,
pronto, eu vou estourar. Então, assim, acho que você precisa entender e conhecer a tua comunidade, o que mexe com ela e provocar intencional, fazer a pergunta, colocar uma postagem que vai fazer com que eles se relacionem. Um exemplo mesmo é McDonald's. McDonald's se apropriou do que a audiência deles falam, mistura batata com sorvete. Tem as McZices, eles pegaram uma verdade e eles usam isso como insumo de conteúdo. Isso engaja, isso gera compartilhamento, isso gera marcação, @. Então, acho que para estimular, você tem que entender muito da tua comunidade. E aí você conseguir cutucar aquilo que faz com que ela queira interagir com você. Só acho que eu complementaria o seguinte, acho que para estimular, além de conhecer muito o público, a gente trata, às vezes, o social, o estímulo de social, como uma ação pontual, né? Então, hoje decidi fazer um post interessante. E quando a gente não faz isso para campanhas publicitárias. Então, eu acho que tratar o social como um ecossistema planejado, um ecossistema que tem começo, meio, fim e continuidade, faz muita diferença. Então, acho que não é... Nossa, a gente está com queda de seguidores, então vamos fazer um post bombado. Não, assim, como é que a gente, então, planeja o social já com esse objetivo? Né? Eu concordo plenamente. Acho que parte de uma estratégia clara para os canais, entendendo as afinidades, entendendo o que o social nos entrega. Essencial uma escuta ativa e um entendimento do que está acontecendo, do que é relevante para a base, para a comunidade da marca. E eu acrescentaria uma relação de timing, né, de conseguir responder a essas oportunidades dentro de uma estratégia clara, participar de uma forma relevante da conversa e divertida no tempo em que a conversa está acontecendo, pois muitas vezes a gente vê a marca chegando tarde na conversa, né? Então, tinha a estratégia, teve a escuta, mas quando ela foi participar, quando ela foi integrar isso na comunicação da marca, passou, né? O assunto já era outro e a marca ela acaba ficando até um late adopter, né? O tiozão que chega no final da festa querendo ser jovenzinho, querendo ser legal e não consegue participar, mas super, super legal, acredito muito nisso que vocês trouxeram. E aí, né, para a gente já encaminhando para o final, como que, na experiência de vocês, uma narrativa coesa impactou efetivamente o negócio? Vou dar um exemplo de Bote. A gente tem dentro do guarda-chuva de Boticário 45 submarcas. Essas subs têm conceitos próprios. E quando você fala de Malbec, você fala de conquista. Quando você fala de Florado, você fala de romance. Quando você fala de Egeu, você fala de diversão. Como é que você constrói uma marca guarda-chuva que, na verdade, é uma loja? Porque você não tem um produto, o Boticário. O produto são as outras coisas. E a gente conseguir construir uma marca que, quando se manifesta com tanta coerência, falando sobre relações, quando ela entra nas datas comemorativas no Dia das Mães e fala não julgue uma mãe, quando ela entra no Dia dos Pais e fala 5 dias é muito pouco para você se relacionar com seu filho, ela mantém uma consistência que, por mais que ela fale 4 vezes no ano, as pessoas abrem a porta para ela falar. E o que vem embaixo vem carregado dessa troca de valor. Então, acho que o Boticário está pela 5ª vez como marca mais amada dentro do segmento, porque ela consegue ser consistente no que ela está falando e tocando o coração das pessoas. Acho que fazer bem feito ajuda a construir marcas bem criadas. Assim, é sobre longevidade. Então, pode ser resultado de curtíssimo prazo, mas é muito mais sobre longevidade. E a gente ter certeza que está construindo uma marca que vai ser mais forte daqui a 2, 3 anos. Acho que eu só complementaria que, aí vou usar um pouquinho aqui um case B2B do que, né, consumidor, que acho que quando a gente fala de TechBan, são valores absolutamente intangíveis, né? Você fala assim, inovação, segurança, né? Como é que você faz tecnologia, transforma soluções tecnológicas para resolver problemas reais, enfim. Então, você fala assim, gente, mas, né, como é que você concretiza isso? Mas acho que o grande... Ela falou uma coisa importante, né? Perpetuidade é essencial, então não dá para ser algo que muda de uma hora para outra, né? Sua narrativa, mas a execução tem que entregar isso. Eu acho que esse, para mim, é o grande pulo do gato. Assim, a execução no sentido não só da campanha, mas a execução do negócio, a execução do que realmente o cliente que comprou, o cliente que está experimentando, ele está sentindo e está vivendo a promessa que a gente fez na comunicação. Então, para mim, perpetuidade tem a ver não só com o que a gente discutiu aqui, né? A consistência não tem só a ver com a gente falar sempre as mesmas coisas, mas o consumidor sentir o que a gente está falando. Então, esse, para mim, é o grande case, né? A gente consegue entregar isso muito... Obrigado, Thaís. Marcela, muito obrigado
por compartilharem com a gente da experiência de vocês, dos pensamentos de vocês sobre a construção de narrativas consistentes. Foi um prazer trocar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Tem muita coisa legal ainda por vir, painéis com pessoas incríveis. Então, convido a todos a seguirem com a gente até o final da manhã, porque tem muita coisa legal ainda por vir. Sandra. Queremos agradecer a participação da Marcela, Thaís e André por esse primeiro painel riquíssimo. Agora vamos para o segundo painel, onde traremos o tema Branded Content como ferramenta de conexão entre marcas e pessoas. E contará com a participação de Aline Jabur, que é diretora de desenvolvimento de negócios e aquisição de conteúdo para a América Latina da Samsung TV Plus, Rafael Berenguer, Integrated Executive Manager da Nestlé, e na moderação, o meu amigo, o amigo da ABA, Alarico Naves, superintendente comercial multiplataforma da Record TV. Alarico, é com você. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo, a ABA, pelo convite, na pessoa da Sandra, da Neucina, de todo o time que está por trás, porque tem feito muito para o nosso mercado. E como o nosso mercado precisa de lutas, de pessoas que fazem o melhor para ele, tá? Bom, agradecer também o tema, Branded Content, como ferramenta de conexão entre marcas e pessoas. A gente pratica isso diariamente, tá? E nada melhor que duas grandes marcas, dois grandes profissionais que estão aqui do lado, para contribuir mais ainda com isso com a gente. Aline, conta um pouquinho para a gente como que o Branded Content é empregado com você, fala um pouquinho da sua função, como que é trabalhado isso na Samsung Plus. Claro. Bom dia a todos. Obrigada, Larico, obrigada, Aba, pelo convite. Eu queria primeiro contar para vocês que eu não estou aqui como Samsung, como um anunciante, né? Eu estou aqui responsável pelo serviço Samsung TV Plus, que é uma plataforma de streaming gratuita da Samsung. E aí eu queria responder sua pergunta trazendo um novo olhar, né? A Samsung, como vocês sabem, é a fabricante número 1 de Smart TVs. E há um tempo atrás, né, uma década passada, a tecnologia que conectava a internet, que trazia acesso a milhões de aplicativos, a funcionalidades, era algo inovador, né? Hoje, uma Smart TV é praticamente uma commodity, né? É algo que o consumidor já espera. Então, uma forma que entendemos que precisávamos nos diferenciar era desenvolver e criar ofertas de serviços para os nossos consumidores, para que a nossa experiência ela fosse muito mais do que apenas um dispositivo. E aí que surgiu o Samsung TV Plus, que é um exemplo, né, de como a Samsung integrou serviço e que com esse serviço a gente hoje faz parte do dia a dia, né, do consumidor. Em outras rodas, né, hoje a Samsung, a gente está falando de um fabricante de TV, mas que é também um fornecedor de um serviço de streaming. A gente está falando de aquisição de conteúdo, a gente está falando de integração de canais dentro de uma plataforma de streaming, mas a gente é um fabricante de tecnologia. Então, de certa forma, o Samsung TV Plus é um branded content, né? Não é um branded content num formato tradicional, como estamos acostumados a ver no mercado. Mas é uma forma da gente levar a nossa marca além, né, da publicidade. É uma forma da gente levar a nossa narrativa
para fora, né, de ser apenas um fabricante e ser um fornecedor de experiências. E como um fornecedor de experiências, como uma plataforma, a gente também abre espaço para que as marcas acessem os consumidores e conectem aos seus consumidores de uma forma também diferente. Então, o Samsung TV Plus hoje tem mais de 65 canais. E aí eu pensei aqui em 2 exemplos para te dar do que tem sido feito na nossa plataforma, que eu acho que é um bom exemplo para as outras marcas. Um é um branded channel, né, que a gente pode criar um canal de uma marca, onde a marca, através dos seus produtos, ela se conecte com o público, mas utilizando ali um entretenimento. Então, um exemplo é a Ubisoft. A Ubisoft é uma marca de games e que ela tem um canal linear 24/7. Ela já tinha um conteúdo no YouTube e ela agora criou um canal 24/7, onde ela fala com seus fãs, onde ela faz review dos jogos, ela faz eventos ao vivo, campeonatos, e através do puro entretenimento, ela divulga a marca dela. Um outro exemplo, aí vamos mais para o lado do branded content, é o canal Tastemade. O canal Tastemade é um canal globalmente conhecido pelos seus programas de culinária, seus programas de viagem, e eles usam muito bem o branded content na programação. Eles utilizam marcas de alimentos para fazer o ingrediente, e ali o consumidor ali está entendendo ali como uma receita, como um engajamento de um conteúdo, e não uma propaganda. Então, o Tastemade é um bom exemplo. E aí é isso, sim, a gente tem que pensar em novas narrativas. A Samsung, numa nova narrativa de criar um ambiente, um ecossistema de serviços onde a gente consegue nos diferenciar, da concorrência, e também abre espaço para outras marcas para se conectar de uma forma mais profunda com seus consumidores. Perfeito, fiquei até preocupado aqui, tá? Mas vou te provocar daqui para frente. Rafael, conta para a gente a importância e a contribuição do brand content na composição e da estratégia da Nestlé. Bom, conto sim. Primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, Aba, Record, é um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo tempo que vocês me deram aqui para a gente trocar algumas informações. Acho que partindo do início, primeiro explicando um pouco o conceito do Integrated, é que a gente está juntando cadeias que são extremamente estratégicas para a gente trabalhar melhor nessa conexão com o consumidor. Então, eu faço parte do time do marketing corporativo e na ideia de quando a gente junta a cadeia de content com mídia, com branding, com design, a gente está pensando em soluções melhores para a gente se conectar com essa galera. Olhando um pouco a Nestlé, assim, de uma forma bem bruta, eu vejo que é uma empresa de muita inovação, Quando você pega o leite e faz um leite em pó para poder guardar o leite, E acho que esse mesmo cuidado com o produto, a gente pensa agora na comunicação. Já que a gente foi tão inovador nesse sentido, por que a gente também não pode ser tão inovador na comunicação? Então, a gente tem avançado muito nesse sentido, de como que a gente conversa, como que a gente troca, como que a gente produz conteúdo, como que a gente testa esse conteúdo antes de colocar na rua. A gente vai falar hoje um pouco sobre algumas marcas, mas a Nestlé tem marcas muito poderosas, centenárias. Estamos falando de Nescafé, Kit Kat, Nescau, Ninho, Molico. Então, são marcas muito poderosas que estão no coração do consumidor. E acho que o meu trabalho acaba sendo um pouco aumentar esse footprint de comunicação, de interação. Então, a gente tem hoje em dia um time de content que constrói muito essas comunidades, que está ali conversando no dia a dia. Do meu lado, com o meu chapéu de branding, a gente faz grandes campanhas para conversar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a campanha de Nescau, uma campanha que durou 1 ano e meio até ir para a rua. Então, todo cuidado nessa produção de conteúdo é muito importante. E aí o exemplo, essa analogia que eu faço da brincadeira é isso. Quando a gente vai lançar um produto, tem todo um cuidado de teste, a gente faz teste AB, a gente mostra para o consumidor, a gente prova, tem uma série de especialistas, minimamente para o conteúdo que a gente produz deveria ter esse mesmo cuidado, E não ficar ali na ponta, só não faz um post, faz o AB, coloca um pouquinho de mídia e vê como que vai. Então, estamos pensando nessa jornada, que envolve muita gente, até o dia da gente colocar um filme na rua, colocar uma campanha de content, colocar um discurso na boca do influenciador. Então, eu vou falar um pouquinho hoje, mas isso é analisado, é parametrizado e é realmente acompanhado. Acho que
O marketing antigo, a gente brincava que botava um filme na rua, a gente ia embora para casa, né? O filme está pronto, a campanha, a gente comemora aqui e vai embora. Hoje em dia, não. Vou falar de uma campanha que a gente colocou na rua, que a gente está o tempo inteiro ali olhando, assistindo, está vendo o que está acontecendo, os comentários estão acontecendo, o sentimento ele está variando e a gente tem que ter todo um preparo, um preparo do nosso lado, com Q&A, com conteúdo para reforçar o que a gente está falando ali. Em linhas gerais, acho que o resumão hoje da conversa vai ser um pouco por aí. E vamos lá que eu vou contar alguns cases daqui a pouquinho. Eu já estou curioso, tá? Principalmente pelo potencial aí dos produtos. Mas eu queria antes, Aline, acho que ficou claro que você tem muito insumo para conseguir ter a jornada do consumidor. Então, ela é fundamental para o sucesso do conteúdo. Como que a tecnologia te ajuda a chegar e aproximar cada vez mais desse consumidor? Larico, a Samsung está numa posição privilegiada, né? Nós somos a junção de hardware, software e serviços. Então, a gente consegue entender profundamente toda a jornada do nosso consumidor. As nossas Smart TVs ela tem uma tecnologia chamada ACR, que é reconhecimento automático de conteúdo. Então, a gente consegue acompanhar toda a jornada do consumidor desde o momento em que ele liga a televisão. Então, a gente consegue ver quais aplicativos que eles acessaram, quais canais lineares de TV tradicional, TV aberta, TV por assinatura, quais foram os anúncios que eles viram, se eles têm algum console conectado, se nesse console conectado a gente consegue ver o título do videogame que ele tem. Então, isso nos permite conhecer profundamente o consumidor. E a gente usa essas informações de uma forma em que os anunciantes, né, que trabalham com a gente, né, na Connected TV e nos vários formatos que a gente tem, eles conseguem entender exatamente e chegar exatamente no público que eles querem. Então, eu vou dar um exemplo de alguns dados que a gente tem, tá? Então, no mês passado, a gente pegou a base do Samsung TV Plus, né? Então, a gente pegou lá os milhões de usuários ativos que a gente tem e acompanhou desde o momento em que eles ligaram a televisão. Eles ficaram 1 bilhão de horas assistindo TV. Desse 1 bilhão de horas, 78% foi em alguma plataforma de streaming. Dentro dessas plataformas de streaming, eles usaram 4 aplicativos, o Samsung TV Plus e mais outros 3. Isso mostra para a gente que o consumidor ele está em busca da melhor experiência, né? Então, assim, não é mais um meio de comunicação, né? Vários. A gente está falando de 4 aplicativos. Desse público que ficou 1 bilhão de horas, 78% ligado em uma plataforma de streaming, tem 12% tem um console de videogame conectado. Então, assim, o nosso consumidor ele busca a melhor experiência de entretenimento, né? Seja num console de videogame, seja assistindo algum conteúdo de TV. E isso nos permite fazer várias... temos vários insights e várias análises que a gente consegue fazer, tanto para dividir com os nossos parceiros de conteúdo, né? A Record é um importante parceiro que a gente tem no Samsung TV Plus, dividir insights, informações sobre o que o público está assistindo, em que horas ele está assistindo, se ele fica assistindo o conteúdo do começo ao fim, se ele saiu do seu canal e foi para outro canal, se ele saiu da sua... se ele desligou a televisão em algum momento. Então, a gente consegue fornecer para os nossos parceiros de conteúdo muito insight para que a gente consiga entregar uma programação muito mais interessante para o consumidor. E, para as marcas, a gente consegue entregar o consumidor certo para a campanha que ele quer, né? Então, quando a gente fala de segmentação, a gente consegue... Vou dar um exemplo aqui, assim, é um exemplo fictício, tá? É uma marca, uma montadora de carros. Ela tem uma campanha para carros grandes e que eles querem direcionar para as famílias. Eles têm um carro esportivo que eles querem direcionar para os jovens adultos. A gente consegue segmentar e entregar a campanha de carro para a família, para quem tem esse perfil, e para a campanha de carros esportivos, para quem tem esse perfil. Então, a gente consegue fazer uma narrativa muito mais completa e direcionar a marca para o consumidor certo. Então, isso é muito valioso, né? Assim, hoje, você ter esse conhecimento do consumidor
é muito valioso. Eu só queria levantar um ponto que é importante comentar, é que a gente está super de acordo com as leis de privacidade, tá? A gente olha o device. Então, eu não sei que é o Alarico que está assistindo a televisão. Eu sei que ali é aquela televisão que está assistindo a Record, assistindo o Samsung TV Plus. Então, é importante dizer isso para que a gente não ache que a gente está pegando informações privadas aí dos nossos consumidores. Muito bom ser parceiro de tanto potencial assim, viu? Rafael, mais do que um case, eu queria que você procurasse algum, não sei se você tem, que foi feito um pré-teste e que nesse pré-teste você teve que alterar, modificar, reduzir, incrementar, para ficar mais prático para a gente. Essa tua pergunta ela é bem boa. E antes de eu falar do case, eu queria ter a quantidade de informação que a Aline tem de data. Se eu não tenho, a gente vai conversar. Depois daqui a gente vai trocar uma figurinha, porque essa quantidade de data, ela é muito poderosa, né? A Nestlé tem outro lado de data, a gente está construindo uma base também de usuários, né? Jogando gente para dentro, lapidando esses dados para entender. Mas acho que antes de contar do case, do nosso olhar, assim, quando eu recebo um briefing de negócio, né? Quando eu transformo num briefing de comunicação, eu acho que a minha cabeça ela vai para 2 lugares. Eu acho que um é a suficiência de mídia, né? Quanto que eu tenho de verba, quanto que eu tenho de budget, como que esse dinheiro está alocado, né? Se eu tenho dinheiro de produção, quanto que eu tenho de mídia para amplificar, se eu tenho dinheiro alocado para influenciador. Então, esse é o primeiro estudo para colocar de pé, né? De uma maneira organizada, uma estratégia de canais, né? Um olhar bem estratégico e matemático do plano. O outro olhar é a suficiência criativa, né? Eu acho que assim, quando eu recebo um briefing de Ninho agora para investir dinheiro nesse H2, a gente olha o que a gente tem, o que a gente fez. A gente tem algum asset que a gente usou, que ele está disponível, que ele foi bem testado. Então, suficiência de mídia e suficiência criativa. Basicamente, se a gente responder bem esses 2 blocos, a gente bota alguma coisa na rua que vai dar certo. O case que eu tenho para contar, que foi uma das maiores campanhas e tranquilamente a campanha mais longa da minha carreira, foi o último filme de Nescau. Quem não viu, eu convido a ver. A gente soltou no fim da semana passada uma campanha que se chama Vire o Jogo. Nescau fala sobre quebrar barreiras, sobre inclusão. Não é sobre performance, é sobre participar, né? E o mote da campanha é que nada deveria afastar nossas crianças do esporte, né? A gente viu que depois da pandemia cai drasticamente, né? Cada vez menos crianças participando e brincando no esporte, e o esporte ensina para a vida. Então, esse é o mote da campanha. Isso a gente testa lá atrás com o consumidor, a gente vai atrás do target para entender. Então, a pesquisa ela começa desde do início do briefing, para a gente achar essa lente que a gente vai falar, né? Imagina que é um briefing de uma nova campanha emocional, né? E a gente tem um evento que é a Liga em setembro, que a gente convida as crianças para participarem. De novo, não é sobre performance, é sobre participar. Mas então nessa jornada a gente começa esse pré-teste com o consumidor, tanto olhando o target, olhando os pais que provavelmente passaram por isso também em algum momento da vida, sobre o esporte, abandonaram o esporte ou gostam, por que abandonaram. E ao longo dessa jornada, ao longo dessa jornada a gente primeiro faz esse teste. Aí a gente tem um time de CMI, que é um time que entende de Consumer Insights dentro da companhia, que me ajuda muito. A gente está ali lado a lado fazendo essa pesquisa. Em seguida, a gente traz as agências. Então, a nossa parceira é a Ogilvy, é a agência que mais entende de Nescau. A conta de Nescau está com eles, acho que há mais de 8 anos. Então, tem todo o histórico, já conhece o que falaram no painel mais cedo, como é que a marca deve ser executada, como que a marca fala, quais são as cores, o tom de voz. E a gente começa todo o processo de produção da campanha. No meio disso, a gente joga uma campanha fora, a gente faz um roteiro de filme, a gente escreve, a gente produz, a gente vê que a gente foi pro lado errado, a gente vê que a gente não estava indo pro caminho certo. Então a gente joga isso fora, começa do zero de novo. E aí, tranquilamente, ao longo de 6, 7 meses, a gente produz um roteiro. A gente testa esse roteiro, a gente faz um monstro, né? E o time ajuda a testar. A gente vê que ele vai muito bem, mas que talvez a gente tenha que mudar alguma sequência das cenas, porque o consumidor percebe de uma maneira diferente. A gente filma, e aí é o que eu chamo do teste do filme. A gente tem um pré-teste, um teste durante, e eu vou ter um pós-teste de campanha.
Então, o importante é, antes de colocar na rua, a gente testa qualquer filme para saber se a nota dele está boa, se, do ponto de vista de branding, está interessante, se o consumidor entendeu a mensagem. Esse é o pré-teste. O teste during, a gente convidou o Google, e como a gente está falando de barreiras de esporte, a gente está falando de barreiras como crença, como corpus, como origem. Então, o Google me ajuda a segmentar essas 5 mensagens e fazer 5 testes para entender como que isso funciona e se está performando bem. E depois disso tudo, então a gente vai ter um pós-teste, assim que a campanha amadurecer, né? Depois dessa fase de lançamento tem a fase de sustentação, a gente faz um pós-teste também. Então isso é muito importante para mim. Esses testes, na verdade, são validações de que a gente está no caminho certo, de que a gente está remando para o lado certo, e tudo que a gente tem recebido de feedback, colhido e visto os comentários dos consumidores é que realmente é uma campanha que a gente acertou em cheio. É uma campanha que que fala de um ângulo muito interessante. Convido vocês aí depois a darem uma olhada e contem pra gente aí o que vocês acharam. Eu queria só emendar, já que você está tendo resposta para tudo, o que eu fiquei curioso, o Kit Kat no Rock in Rio. Conta um pouquinho para nós como essa plataforma alavancou o produto. Bom, conta. Eu acho que primeiro, quando me perguntam qual é o papel, todo mundo quer sell-out, né? A gente está aqui para fazer o produto vender. Ou para vender ou para ajudar a vender, né? E quando eu recebo o Kit Kat, foi o meu primeiro case que eu recebo quando eu chego na Nestlé. Primeiro a gente vê que tem que ter uma decisão de territórios, né? A gente vê que a marca fala de gaming, fala de música, fala de cultura popular. E uma aposta que a gente fez foi: vamos escolher o território de música e vamos apostar no maior parceiro que a gente pode. Que a gente pode apostar para fazer esse 360, e aí começa o namoro com o Rock in Rio. Ano passado é o primeiro ano que a gente entra no Rock in Rio. E aí a gente, falando de branded content, ao invés da gente pensar, vamos fazer um filme, né? Vamos abrir câmera, vamos mostrar as pessoas consumindo o produto, a gente se questiona com a Gut, nossos parceiros da agência, quem é essa pessoa que vai estampar a cara da campanha? E aí a gente chega no nome do João. Eu perguntei quem é João, né? Eu falei, não sabia quem é João. Eu tinha visto ele no TikTok, eu sabia que ele falava com uma molecada legal. Já estou um pouco mais velho. E aí a gente apostou nele, a gente viu por pesquisa, a gente faz uma aposta. Foi na semana que ele estourou, ele teve uma entrevista muito longa na TV. A gente assinou o contrato, todos os shows deles esgotam, a gente faz uma música com ele. Ele participa da campanha inteira, né, de todas as fases. A gente está falando de uma fase lançamento, uma fase promoção e uma fase real time dentro do evento. A gente começa a ver que no show as pessoas dão Kit Kat para ele, então rola um senso de comunidade, a mensagem cola. E aí, de novo, pensamos nesse branded content ao longo da campanha como um todo. Estamos falando de uma campanha de quase 6 meses de sustentação, com uma música, com vídeo, com behind the scenes. E essas fases também muito traqueadas. Então, a fase de lançamento, eu quero convidar todo mundo para o evento, eu faço uma grande fase de awareness, eu mostro a música. Na fase de sustentação, eu trago uma promoção. Normalmente, quando os ingressos estão acabando ali, né, agora a gente vai ter detalhe, os ingressos começaram a esgotar uns 3, 4 meses atrás, a gente dá ingresso para os consumidores, compra e Kit Kat, concorra a ingresso. E depois, na fase real time, é uma fase mais... É uma fase bem digital, de conversa, de menções. Tem um time alocado no espaço para gerar engajamento. Então, estamos falando de fases, de plano de construção. Eu adoro construir plano em fases, com objetivos diferentes, mas complementares. E eu acho que o conteúdo vem permeando, né? Então, a gente sai daquela coisa meio, né, só de pensar na TV, só fazer um filme e vai embora, mas a gente pensa em toda a jornada do consumidor, desde o primeiro momento que ele foi impactado até o momento que ele quer descobrir mais, até de repente uma campanha de remarketing. Então, Kit Kat faz essa jornada, a gente vê que o Rock in Rio funciona, a gente vai pro The Town esse ano. Já está tudo certo, né? O Detal hoje já tem um evento teste, final de semana estaremos lá, a gente continua, o João convida a Tasha e a Tracy para falarem, e aí ele convida, a gente traz uma pitada de trap para Kit Kat também, a gente vê que a gente se conecta de novo com essa molecada, é um estilo que a gente aposta, e é muito legal ver que tudo tem impacto depois em sellout. A gente vê que a gente é o produto alimentício mais vendido dentro do Rock in Rio, a gente vê que isso impacta as vendas. Então é uma construção de uma plataforma que a gente pega esses parceiros e se conecta com uma molecada que a gente quer falar. Estamos falando de Rock in Rio, estamos falando de The Town, estamos falando de Tasha e Tracy, estamos falando de João, estamos falando do TikTok ajudando a gente também. Então é um ecossistema de parceiros que ajudam a gente nessa estratégia. Modelo de negócio perfeito, viu? Impressionante. Aline, agora a gente falar na mesma linha, resultado, métricas.
Dê exemplos para a gente específicos, por favor. Sim, eu acho que isso também estamos numa posição em que a gente consegue auxiliar as marcas para entender exatamente o resultado da sua campanha. Então, a gente consegue olhar as métricas de frequência, de alcance, né, e, enfim, as métricas de impressões que todos já conhecem, mas a gente tem algumas métricas que são muito interessantes, né? Assim, no Samsung TV Plus a gente tem uma métrica que é super boa, que é o de completion rate, né? Que é quem assistiu o comercial todo, né? No Samsung TV Plus não tem skip, né? É uma TV tradicional linear comum. Então, hoje 95% assiste o comercial do começo ao fim. Isso é super alto, né? E uma outra métrica que a gente consegue utilizar é o brand lift, que é a gente consegue auxiliar as marcas a criar uma estratégia de mídia complementar. Então, a gente consegue entender quem assistiu a campanha em uma TV tradicional. Ou seja, na hora que aquela campanha estava sendo veiculada em um canal tradicional, se a televisão estava ligada e se o consumidor assistiu do começo ao fim aquela campanha. E aí a gente consegue, através de uma segmentação, utilizar uma complementariedade de mídia dentro da Connect TV. Então, aquele consumidor que não viu o anúncio numa TV tradicional, ele consegue ser alcançado na Connect TV. Então, é uma métrica de complementariedade super interessante que a gente consegue utilizar e ajudar as marcas na hora de criar a sua estratégia, né? Eu falo que as métricas elas precisam ser discutidas desde o planejamento, né? Desde a hora que as marcas estão desenhando a campanha, estão discutindo o público-alvo, estão discutindo quem é o perfil, né? Eu dei o exemplo do perfil, então a gente precisa entender exatamente o perfil para, na hora de medir, a gente mostrar exatamente esse resultado. E quando a gente faz uma estratégia de complementariedade, a gente garante que a marca atingiu o público certo, né? Então, um pouco do que o Rafael comentou, assim, eu gosto de dizer que a gente sempre tem que pensar no E, né, e não no ou. Não existe mais ou no nosso mundo, né? Não existe mais uma plataforma ou outra, né? Um modelo ou outro, né? É o E, né? É essa plataforma A e a plataforma B e o modelo C e o modelo D. A gente não pode mais colocar as nossas fichas em um único lugar. E as métricas da Connect TV ajudam as marcas justamente a complementar a sua estratégia. Legal, esse termo complementariedade é muito importante para a gente. Eu acho que eu vi no mercado em alguns momentos uma guerrinha de quem era maior do que o outro, de quem resolvia o problema. E nesse lado é muito mais abrangente, com muito mais eficiência e eficácia. Métrica, você tem também exemplo para dar para a gente, algum trabalho, algum produto mais específico? Eu acho que eu posso manter o exemplo de Nescau e acho que a gente falou um pouco aqui de ponto de contato, conteúdo. E acho que o exemplo que eu trago é esse, é como que a gente testa. Então, eu falei um pouco do filme que foi testado, né? E estou falando de um teste criativo, né? Na Nestlé, a gente está falando do ano da criatividade. Tudo que a gente coloca na rua é testado e tem uma régua. Do mais a gente chama de wasteful até o mais legendário, né? E a gente quer entender aonde que os nossos conteúdos se encaixam ali e só vai para a rua se tiver de uma nota 7 para cima, né? Tem ajustes e se tiver legendário, o conteúdo vai. Então, tem um teste que ele é criativo. E o outro é o teste tradicional de mídia, canais, brand lift. Então, se eu testo criativo, se eu faço o exercício do meu mix de meios e canais para colocar na rua. Nescau, a gente pegou esse dinheiro e fez o cálculo com a ferramenta para entender quais são os pontos de contato que eu vou usar. Eu coloco esse criativo testado na rua e eu vou fazendo checkpoints para entender se a mídia está performando bem ou mal. Eu tenho uma operação real time, né? Eu tenho uma operação que eu consigo jogar dinheiro de um lado para o outro, de eu entender como que o mix de meio está funcionando. Então, uma campanha que vai de out of home, tá no ponto de venda, que ela tá no digital, que ela tá na TV.
Eu acho que a clareza é importante, justamente, de novo, o que eu falei um pouco nisso, esse acompanhamento do que está rolando. Isso deixa a gente muito seguro de que, o conteúdo foi testado com o consumidor e ele é bem percebido. E 2, garantir que eu traqueie o plano e que as entregas aconteçam, que o plano rode bem e qualquer coisa a gente está pronto para mudar. A gente está pronto para tomar uma decisão, a gente está pronto para trocar um canal, a gente está pronto, inclusive, para fazer um ajuste criativo na peça, se for preciso. Então, os testes passam para a gente essa segurança de ter essas ferramentas para não só garantir que tem um lado criativo do trabalho, mas que tem um lado matemático de entrega, e até depois a gente faz conexão com a parte de sellout, entendendo se rolou Media Driven Sales, como é que no modelo de MMM, quanto que isso trouxe para a marca. Então, isso para a gente é muito importante, essa continuidade e esse olhar sobre tudo que está acontecendo ser traqueado. Hoje em dia, digital, né, tudo é traqueado, né? Então, esses números são muito poderosos para a gente. É isso, um painel bastante rico. Queria já aproveitar agora nas considerações finais, Aline, você falar o agradecimento e fazer as suas ponderações aí. Claro, obrigada novamente pelo convite. E eu queria fazer aqui um convite para o público para olhar a Samsung agora não mais como um fabricante de dispositivos, mas como um provedor de experiências. E nós, como marca, nós estamos pensando sempre em nos reinventar, reimaginar e resetar o futuro de inovação. Obrigada. Rafael. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo. Foi ótimo conversar com vocês. Também deixo aberto o convite para os consumidores participarem, engajarem com a gente, falarem. Espero que vocês estejam curtindo essas novas campanhas que a gente tem lançado. Nescau, de Kit Kat, muita coisa nova em Ninho. A gente faz muitas promoções corporativas também. Então, espero que vocês estejam curtindo essa fase. Entrem nos nossos canais, comentem. A gente vai colocar toda essa expertise para produzir conteúdos mais interessantes e campanhas mais poderosas. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Gente, é isso. Muito obrigado. Foi bastante rico. Saímos aqui 3 parceiros agora. E não deixem de assistir o próximo agora, tá, gente? Vai ter um outro painel também bastante rico. Muito obrigado. Queremos agradecer a participação da Aline, Rafael e Alarico pelo rico debate. Aprendemos muito nesse painel. E agora convido vocês para o nosso terceiro e último painel do dia, com o tema Criatividade com Efetividade. O painel contará com a participação de AirRay, Partner and CEO da BETC Avaz, Sabrina Campatangelo, gerente sênior de marketing da Samsung, e a moderação será da Paola Gigante, diretora de Núcleo Integração, Marca e Conteúdo da Record TV. Paola, é com você. Bom dia Sabrina, bom dia a todos que estão com a gente. Bom, depois de um bate-papo tão necessário sobre branded, que aliás eu sou muito suspeita, né, porque eu sou apaixonada pelo assunto, não tem como a gente deixar de abordar o principal ingrediente de um bom branded, que é a criatividade. Então, no momento de um novo arranjo social, com uma presença cada vez mais recorrente da tecnologia e de um universo de dados que nos permite conhecer a fundo o hábito e a jornada dos nossos consumidores, né? No meu caso, telespectadores, chega a ser uma vivência antagônica, né? Entre os dados e a conexão com essa audiência. Então, é justamente nesse momento que a criatividade ocupa um espaço de ainda mais destaque, né? E o seu resultado na efetividade. Então,
é um bate-papo, vou trazer aqui algumas perguntas para a gente conversar. Sabrina, vou começar por você. Pensando nesse cenário, conta um pouquinho para a gente como é que a Samsung promove a integração da criatividade do desenvolvimento do produto até a comunicação com o consumidor. Paola, primeiro, bom dia. Obrigada pelo convite, Aba, Record. É um prazer estar aqui com vocês. Eu represento a área de mobile da Samsung. A gente está falando de smartphones, tablets, notebooks e wearables, né, que são os vestíveis, aí, relógios inteligentes e fones de ouvido. E falando da Samsung, né, que é uma marca de tecnologia e que tem muito como propósito a inovação, para a gente, acho que fazer uma campanha é simples, né? Mas trazer tudo isso, fazer um lançamento de produto que envolve muito recurso, né? Quando a gente fala de inovação, cada lançamento a gente tenta se superar em termos de inovação, de recurso de produto. Então, fazer um lançamento, fazer uma campanha, a gente precisa muito contar com a criatividade. E acho que essa criatividade, ela permeia, né, o 360 da comunicação. A gente fala muito do digital, mas a gente não pode esquecer do offline, do out of home, do CRM, das lojas. Então, a gente tem um pensamento muito constante e a gente trabalha muito em cima dessa construção, né? Porque é o que vai trazer diferencial para a marca, é o que vai trazer residual, vai trazer lembrança para a gente. Então, assim, é um desafio muito grande, porque muitas vezes a gente tem que transformar recursos em benefícios, né? Benefícios que façam sentido para o consumidor. Então, a gente conta aí muito com o suporte de pesquisas, as agências, os veículos, né, para fazer esse trabalho. E a criatividade não permeia só o consumidor final, né? É uma criatividade interna também. Como é que você engaja o seu endomarketing, as pessoas que são os porta-vozes da sua marca no momento final? Sobrou para você. Como é que você transforma essa criatividade em algo efetivo? Uma criatividade que é algo tão intangível. Bom, olá a todos. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou um dos poucos, talvez, criativos CEOs de agência neste país, né? A BTC, ela hoje, a gente pode falar que é uma das maiores agências do país. Mas, antes de tudo, antes de ser CEO, eu sou diretor de arte e eu sou criativo. Então, não adianta, né? Tem que falar da criação, tem que falar do trabalho final e principalmente da cultura, né? Eu acho que a gente vem perdendo muito a cultura das empresas. Eu acho que pós-pandemia, né, e durante a pandemia, onde todo mundo começou a trabalhar em casa, todo mundo começou a ser muito o individual, a gente esqueceu um pouco do coletivo. E eu acho que o trabalho criativo, ela precisa ser coletivo. Ela precisa dividir com outras cabeças. Não é um trabalho intelectual, vamos dizer assim, autoral. Até tem, né? Mas eu acho que na nossa área, na nossa indústria, né, a gente precisa de muitas cabeças criativas. E aí eu não estou falando só da parte criativa da agência, mas estou falando dos veículos, né, estou falando dos clientes, né, mídia. Eu acho que todas as áreas hoje a gente tem que explorar essa criatividade. É óbvio que a gente vê o trabalho criativo talvez na ponta, no final de uma tela, né? Onde hoje, numa tela de celular você vê conteúdo, num screen de elevador você vai ver conteúdo, né? Numa televisão que você vai ver conteúdo, mas o conteúdo no fim é entretenimento, né? É o tempo que eu vou captar aqueles minutos, segundos preciosos da nossa audiência para ele se envolver, né? E como é que a gente se envolve? Eu acho que a gente tem que criar o desejo, tem que criar uma admiração, tem que criar o efeito de eu quero, né? E eu acho que não é só no produto final das marcas, mas também do produto do que vocês vão apresentar, desde uma programação, né, onde a Record produz, até, né, num bannerzinho, né, que nem se fala mais de banner nos dias de hoje, mas, né, naquele pequeno post, né, que vai fazer a diferença. Ótima a sua colocação, porque a minha próxima pergunta vai muito em encontro com isso que você acabou de falar, né? A gente lembra até o
esse crescimento da penetração digital, que as grandes campanhas, as big ideas, impactavam o consumidor, o nosso telespectador, através de uma maneira muito única, né? Que era a TV aberta. Como é que hoje a gente constrói esse branded, essa eficiência, essa efetividade, essa criatividade em formatos que são literalmente pequenos de tamanho, pequenos em duração e, como muito colocado no primeiro painel, inclusive, esse bombardeio de informação que os nossos telespectadores e consumidores recebem hoje por minuto? Acho que vou começar aqui. Eu acho que virou um grande desafio, né? Porque a comunicação ela está muito mais rápida, os formatos mudaram. Então, acho que o desafio de cada campanha é a gente conseguir encontrar, né, muito essa comunicação personalizada, né? Então, os territórios que a gente vai trabalhar na campanha. Então, por exemplo, na Samsung a gente vai falar muito com gamers. Então, o formato de conteúdo para eles é diferente. Diferente, talvez, da plataforma onde o conteúdo de vídeo é muito curto. E tem outros canais digitais onde a pessoa quer entrar para se informar. Então, ele quer um conteúdo um pouquinho mais elaborado, ele quer um how-to, ele quer uma comunicação um pouco mais longa. Então, a gente tem que saber desdobrar essa campanha. Essa criatividade vem de cima, né, na campanha, guarda-chuva, mas como ela vai ser desdobrada nos diferentes formatos e nos diferentes conteúdos. Então, esse olhar precisa ter, esse olhar muito atento. Acho que a gente se baseia muito em pesquisa, a gente tem muita pesquisa dos veículos, nos meios de comunicação, né, muitos insights. Então, a maneira que a gente vai se comunicar com eles, ela tem que estar muito bem definida, para a gente ter uma assertividade e conseguir, obviamente, no final do dia, a gente quer um engajamento, a gente quer que as pessoas falem sobre a nossa marca e que a gente seja lembrado. Então, acho que é isso, né? Trabalhar de forma muito personalizada nos diferentes formatos. Como é que faz? Como é que constrói uma criatividade dessa em 5 segundos? Não. Passa, né, na verdade. Construir não, mas como é que passa isso para o público final? Eu acho que depende da mensagem, né? Eu acho que tem um formato 5 segundos, mas tem um formato de 5 horas, se for necessário, né? Eu sempre brigo com o pessoal, às vezes, não, o vídeo tem que ser curto, mas quando a gente viu a Red Bull fazendo aquele cara se jogando do espaço, levando mais de, não sei, 3, 4, 5 minutos de entretenimento, e todo mundo assistiu esse vídeo do começo ao fim, é porque traz um conteúdo relevante, né? E eu acho que, óbvio que a gente está cercado hoje de telas. Eu acho que a gente não percebeu, e isso cada vez mais, né? O olhar, ele precisa ter vamos dizer assim, um craft, né? Eu acho que está faltando um pouco disso, né? O craft do trabalho hoje que é entregue, vamos dizer, em todas as plataformas, né? Mesmo tendo, né, uma tela pequenininha, eu acho que o olho está começando a aprender a ver com mais qualidade, né? Eu sei que tem várias plataformas que jogam o conteúdo do jeito que o creator faz e que funciona, né? Mas eu acho que também tem um pouco desse vamos dizer assim, talvez na minha área, por ser diretor de arte, essa necessidade do mesmo comunicar, mas ele precisa ser belo, ele precisa ser bonito, ele tem que ter um craft, ele tem que ser bem feito, né? Eu acho que essa é a minha cobrança, pelo menos, né, para os criativos dentro da agência, é desenvolver um conteúdo, óbvio, né, relevante, importante para os nossos clientes, mas que desperte o desejo, que desperte o brilho, né? E eu acho que o craft, ele faz parte, né, do nosso dia a dia, ou deixou de fazer parte, né? E eu tento buscar sempre resgatar esse pequeno detalhe que às vezes as pessoas não têm essa leitura, mas sem perceber ela vê que tem algo diferente. Como é que fica isso no dia a dia quando você fala do seu cliente direto? Marca. A percepção, você enquanto Samsung, você enquanto agência, a percepção é nítida dessa necessidade de craft, dessa necessidade da gente não se ater apenas aos 5 segundos e entender como é que a coisa chega mais bonita e mais completa para o consumidor?
Vocês entendem que isso é uma discussão que existe ou a gente já está tão guiado pelo hábito de consumo de telas, enfim, de formatos, que a gente acaba indo muito mais pelo caminho delas do que pelo craft em si? Como é que vocês enxergam isso? Acho que quando a ideia é boa, o cliente compra, né? Tem uma coisa que eu acho que dá o mesmo trabalho. Se fazer bonito ou feio, dá o trabalho igual. Você vai se gastar o mesmo tempo. A hora homem-máquina é que nem caixa eletrônica. Se você vai tirar R$5 ou R$50, vai dar o mesmo trabalho, né? Então, eu acho que, na essência, pelo menos a gente quer entregar um trabalho primoroso, né? Tem outras agências ou outros criativos. Eu não quero falar dos outros nesse sentido, mas eu prezo muito por isso, né? Eu acho importante, né? Se tem um cliente com a Samsung que faz, né, equipamentos, telas que proporcionam qualidade, né? Pelo menos eu tenho que retribuir com conteúdo de qualidade, que tenha um acabamento de qualidade. Eu estou aqui falando talvez da ponta, tá? Da ponta. É óbvio que tem que comunicar, é óbvio que tem que transmitir a mensagem, mas eu sempre tento colocar um pouco da assinatura, assim, pô, por que não deixar o trabalho mais bonito, melhor e bem feito e, óbvio, com conteúdo relevante. Óbvio, tem que ter, assim, essa é a premissa, conteúdo relevante, importância, né? É importante ter um trabalho criativo, né? Mas eu prezo ainda pelo acabamento também. E eu acho que esse acabamento que o Er está falando, eu acho que é o grande diferencial, né? Quando uma agência apresenta um trabalho para uma empresa, é o que a gente busca, né? Acho que é o insight, é essa big idea, que é tão difícil, né, hoje em dia, até por conta das telas, do conteúdo curto e da falta de interesse das pessoas. Então, quando a gente vê alguma coisa que chega nesse nível, realmente as pessoas falam sobre isso. E é o que ele comentou, né, o filme do Red Bull. Então, assim, você assiste o tempo que for, quantas vezes for, né? Então, assim, tem uma emoção, te toca de alguma forma, e isso é muito difícil. E talvez essa campanha, essa ideia bonita, essa big idea, ela vai estar em todos os formatos, né? Então, a gente não deixa de comunicar ela em todos os formatos. Do lado de cá, falando de TV, para a gente é muito claro que quanto mais verdadeira a mensagem, quanto mais real, maior é o engajamento e a atenção que a gente tem do nosso telespectador, né? Então, o belo é fundamental, mas, como você disse, a relevância do conteúdo é, sem sombra nenhuma de dúvidas, indispensável. Agora, é o seguinte, quando a gente fala de uma construção de branding, isso traz um valor a médio e longo prazo para a marca. Valor esse que você não mensura hoje, né? E a gente sabe, óbvio, que a gente precisa de resultados imediatos. A venda tem que acontecer, o ponteiro tem que girar. Como é que a gente equilibra esse valor que só vai ser medido lá na frente com o branded que a gente está traçando hoje e com o que acontece no PDV daqui a 5 minutos? Acho que, falando de Samsung, né, a gente tem aí esse desafio de construção de marca e todas as empresas têm, né, é importante construir. Então, o investimento ele é considerado ao longo do ano e a gente também tem um olhar muito forte de vendas. Então, semanalmente, a gente precisa saber o que está acontecendo em todos os canais de vendas. Então, ao mesmo tempo que a gente está construindo uma campanha que é muito forte como marca, ela também tem que estar ali desdobrada para acontecer no ponto de venda. Então, a gente preza muito por essa saúde do canal, né? Como é que ele está de estoque, como é que ele está de venda. E aí são times separados, né, de marketing e canal, mas essa campanha que a gente criou para um lançamento, por exemplo, de produto, que aí engloba as fases de pré-venda, lançamento, sustentação, ela também tem que estar muito ancorada no que vai acontecer no ponto de venda. Então, um exemplo agora que a gente lançou a nova linha de dobráveis. Como que a gente traz isso, né, para uma interação com as pessoas que estão visitando a loja? A gente sabe que a gente tem um modelo de negócio muito mais hoje digital, as pessoas estão ali comprando na internet, mas elas também estão no ponto de venda e é importante. Então, a gente pensou, como é que a gente vai trazer a nossa campanha, né, o desafio de produto? Era um produto com inovação, com uma tela muito maior, né, uma tela frontal. E como é que a gente traz isso para as pessoas que estão visitando o ponto de venda?
Então, também trazer essa criatividade para o PDV, né? E aí a gente montou um mock-up grande, meio gigante, assim, numa loja nossa, onde a gente, dentro dessa tela frontal, a gente faz uma interação com o consumidor. A gente traz conteúdos produzidos pelo nosso time de influenciadores. Então, também a gente usa a nossa estrutura, né? A Samsung tem um time grande de influenciadores. Eles produziram conteúdo do lançamento do produto, eles fizeram um shooting com fotos, eles fizeram vídeos usando, com a experiência deles, usando o produto. Então, a gente trouxe todo esse conteúdo nessa vitrine interativa. Então, de novo, é sobre isso, né? Como é que a criatividade permeia todas as formas de comunicação. E aí, obviamente, a gente tem muito mais resultado, né? Porque cada pessoa que passa ali vai postar, vai marcar a marca, vai falar sobre aquilo. Sem sombra nenhuma de dúvidas que o sucesso atrelado ao lançamento de cada um dos produtos que vocês fazem, ele tem que ter um alicerce que é uma marca de valor, né? Então, no caso da Samsung, é super claro. Chegaram até aqui, tem um histórico inegável. Como é que as marcas, aquelas que estão chegando hoje, como é que elas traçam esse paralelo, Erna, para você, de construir a marca e, ao mesmo tempo, ter resultados, sabendo que você não vai conseguir mensurar a efetividade desse valor de marca de uma maneira tão, assim, imediata? Pergunta difícil, hein? Cai na prova. Caiu na prova? Vamos lá. Se a gente começar a analisar os públicos mais jovens, a fidelidade, ela diminui, né? E cada vez mais ela não tem, vamos dizer assim, um love brand como a gente tinha no nosso tempo, vamos dizer assim. Mas uma coisa a gente não pode esquecer, que cada marca tem que ter um propósito. E esse propósito, ela tem que ser autêntico, genuíno, e isso que vai pegar o consumidor. E isso vai ajudar a construir as novas marcas, né? Eu acho que as marcas que estão aqui hoje, de valor, e a gente vê que essas grandes marcas, elas vêm tocando numa continuidade muito autêntica na sua comunicação, no seu alicerce desde de SD ou de propósito. Eu acho que as marcas precisam ser cada vez mais verdadeiras, né? As que estão chegando, elas têm que apresentar uma história verdadeira. Elas têm que trazer uma história para que o consumidor entenda: opa, isso faz parte do meu dia a dia, está dentro do meu contexto, está dentro do ideal de cada um, né? Porque eu acho que as marcas hoje, elas têm que realmente se preocupar, né, com essa nova geração que tem um outro olhar, tem uma outra pegada, né? E eu sei que as agências, nesse caso, elas são um pouco guardiões da marca, né? Porque é a coisa mais valiosa que ela pode ajudar a construir. Porque no final do dia é a escolha da marca, é a A ou a B, né? E é o que cada marca fez e construiu para criar essa preferência, né? Estou aqui no momento jabá, Samsung. Eu trouxe aqui, eu sei que a cliente já está aqui, não é minha cliente, mas é um produto de desejo isso. Ela criou um desejo no lançamento desse produto. Não pela inovação, não somente pela tecnologia, mas é um produto que, poxa, né, traz uma história que é: como é que eu vou inovar competindo com a Apple, que sempre foi a grande inovadora, né? Então, eu acho que os heavy users de tecnologia, elas estão abertos com as entrantes, que vão trazer tecnologia, que vão trazer desde... Estamos falando de produtos que vai vir daqui a pouco com inteligência artificial e etc. Quer dizer, é um mar de coisas novas que estão chegando, né? E se a gente não se adaptar, e se a gente não entrar junto nessa história de como trazer uma verdade, né, para o consumidor, ela se perde rapidamente. Será que a gente pode tomar como verdadeira a frase de que, então, hoje não temos campanhas que serão tão marcantes como tínhamos, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, mas teremos várias que serão marcantes para as pessoas exatas? Hoje a gente está sendo bombardeado por muitos conteúdos de todas as formas, de todas as plataformas, de todas as pessoas, de todos os influenciadores, de todos os... Acho que tem muita coisa, tem muita informação.
E eu acho que realmente o consumidor não consegue absorver tudo isso, né? E trazer essa fidelidade é o quanto a marca consegue comunicar com uma frequência, né, razoável, ou que desperte, vamos dizer assim, esse poder de engajar, né, e saber comunicar em todas as plataformas, né, ao mesmo tempo, agora, nesse instante. Porque amanhã vai vir um outro e vai vir uma outra forma de comunicar. Nós estamos num momento de vídeos curtos, de plataformas de vídeo curtos maravilhosos, que engajam, mas e o entretenimento que precisa do respiro? E o entretenimento que precisa de um timing para contar uma história, né? Eu acho que isso é perceptível. Não é que o novo consumidor só quer o vídeo curto. Não, eu discordo. Ele quer ter o momento que a comunicação atrai esse cara que está atrás de uma tela, né, consumindo dados, consumindo informação, e retribuindo também da mesma forma dados e informação, mas que tenha uma troca, eu acho assim. Eu percebo que o consumidor ele é muito ávido a coisas novas. E eu acho que é para isso que a gente está aqui, para esse desafio diário de criar coisas, né? Porque se você criar um trabalho, vamos dizer assim, médio, e tiver um potencial gigante de mídia, vai ser um trabalho médio espalhado por tudo que é lado. Então, sim, dá mais trabalho criar uma peça mais criativa, inovadora, porque é isso que eu acho que, no final, é o que vai segurar e fazer com que as marcas se destaquem das outras. Sabrina? Eu acho que é isso, né? O diferencial está aí, né? Das pessoas lembrarem de você de uma maneira que você consiga trazer esse residual, consiga trazer esse diferencial. E a gente está vivendo num momento que é um pouco mais difícil, mas acho que quando a gente tem coisa interessante, a gente chama a atenção das pessoas. O importante é que o ser humano seja sempre o foco da criatividade, do seu hábito, da sua conversa, do que eles têm a ouvir, do que principalmente eles têm a falar, e que a gente consiga entender que, no fundo, é sobre pessoas, né? Então, super obrigada. Adorei nosso papo. Acho que a gente podia ficar aqui ainda por um bom tempo. Para quem não queria. Então, a gente... Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Sabrina e Paola, agradecemos a participação de vocês com um tema e um debate tão importante. Bacana mesmo. Que encontro rico a gente teve essa manhã, né, minha gente? Podemos dizer que após a era dos insights de dados para impulsionar o desempenho das campanhas, nós vivemos agora a era da influência. Quem consegue engajar e conectar comunidades e influenciadores para construir as narrativas de suas marcas, garante a autenticidade que o consumidor espera e, consequentemente, garante melhor performance. Essa autenticidade também garante aos líderes de marketing a redução de custos de mídia necessários para atingir novos usuários, uma vez que eles formaram exércitos de influenciadores que propagam e impulsionam suas marcas. Por fim, reforçamos nesta manhã aquilo que a ABA acredita demais. Marcas que praticam seus propósitos performam melhor. Nos vemos no próximo encontro da ABA, que será presencial no Teatro Unibis Cultural, ENA, Encontro Nacional de Anunciantes 2023, em 27 de setembro. Não deixe de se inscrever no site da ABA. Até lá!